tarde, queridos. A paz do Senhor. Eu vim falar um pouco sobre a visão do MDA, embora nós somos todos líderes e já conhecemos bem, né, acerca da visão do MDA. Mesmo os novos líderes passaram pelo curso que o Paulinho deu, então vocês já estão craques aí em falar acerca disso. Então eu vou estar lendo para que a gente possa relembrar. Isso é muito bom, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba nos esquecendo, né? E talvez até passando aí e não dando a devida importância àquilo que foi proposto para nós, né? Então, o significado do MDA é um modelo de discipulado apostólico. Esse é o significado dele. Que a Ciele já veio, já nos trouxe sobre o discipulado, sobre o amor, né, sobre a alegria de servir ao Senhor, a alegria de servir aos irmãos. E o discipulado é uma maneira de servir os irmãos e servir a Deus, né, porque aquilo que o Senhor mais ama são vidas, são pessoas, né? O Senhor, ele não quer saber de cargos e posições, ele quer saber que no reino dele será construído através das nossas vidas, porque foi para isso, foi esse propósito que o Senhor nos fez, né, para trabalharmos em comunhão, em união, amar o Senhor sobre todas as coisas, mas também amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Amém? Então, nada mais é a visão do MDA do que aquele texto bíblico que fica em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, a visão do MDA, ele nos faz trabalhar exatamente nesse versículo. Porque nós, como líderes, nós pastoreamos, nós discipulamos, ensinamos a palavra, preparamos os nossos liderados a ganhar alma para o reino de Deus e depois nós enviamos eles para a missão. Por isso que nós temos aí as nossas multiplicações. E assim, nós concluímos os 4 pilares da visão do MDA, que é ganhar, consolidar, discipular, treinar, né, que o discipulado ele está juntamente com o treinamento, porque enquanto você discipula, você ensina a palavra do Senhor, né, você molda o caráter daquele irmão para ele avançar em Cristo. E depois nós enviamos. Então eu vou falar um pouquinho sobre ganhar. É uma etapa do evangelismo, é do convite para conhecer esse Jesus que entrou na nossa vida e mudou toda a nossa história, né? Então, como que nós podemos fazer isso? Nós precisamos primeiro ganhar para nós, né? Nós só conseguimos ensinar quando a pessoa ela passa a confiar em nós, quando a nossa credibilidade passa a estar positiva diante dos nossos irmãos. Então ele passa a nos escutar. Quando ele vê em nós um exemplo, ele passa a confiar em nós e a partir dali ele também quer buscar e vivenciar aquilo que nós estamos vivendo. Então essa é a parte do ganhar. O segundo pilar está em consolidar. E aqui nós firmamos os nossos irmãos na fé, ensinando a obedecer a palavra de Deus. E em Mateus 11:30 é um convite de Jesus para encontrar descanso espiritual, trocando as coisas pesadas por uma vida mais leve, né? Que diz assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Então, quando nós consolidamos os nossos irmãos, nós estamos dizendo para ele: tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também vamos vencer. Se você caminhar com o Senhor, tudo vai se tornar mais leve, né? Os problemas, eles vão existir, mas a certeza que seremos muito mais que vencedores, ela será 100% dentro do meu coração e do coração daqueles que eu estou liderando. Amém? E aí o terceiro é o discipular treinar, que é aquilo que eu falei no início, né? É moldar o caráter e preparar aquele irmão para assumir novas responsabilidades, treinando eles para se tornarem novos líderes. Então aqui, queridos, eu não preciso falar muito. O discipulado, quando ele veio para nós, ele veio assim, como a Ciele disse, ele veio para nos fazer confessar pecados escondidos, né? Para nos despir de nós mesmos, mostrar, ser confrontados, né? Mostrar quem somos realmente e nos limpar para essa etapa de discipular os outros. E na célula, nós fazemos exatamente isso, mas de uma forma em grupo, né? Não só o discipulado 1 a 1. Ali nós trabalhamos todos esses quesitos para transformar a vida daquele irmão, para que ele possa avançar sem aquele peso dos pecados carregados. Amém? E o enviar é enviar os discípulos que já foram treinados, que já foram libertos, né? Para liderar novas células e assim expandir o reino de Deus na terra. Aí nós vamos lá de novo em Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! E na célula, nós acabamos vivendo isso de uma forma o quê? Bem natural e leve, porque automaticamente cada pilar ele vai puxando o outro pilar, né? Então na célula nós conseguimos concluir os 4 pilares de uma forma muito, muito leve. Muitas vezes você pode pensar assim: nossa, mas eu nunca fiz esse pilar. Porque o negócio se torna tão leve que você não consegue nem notar que você está vivenciando essa visão dos 4 pilares. E aí eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês. E a primeira dela é: qual é o grande propósito de Deus? O que você pensa que é o grande propósito de Deus? Alguém quer falar? Fala mais alto, quem foi? Manifestar o seu reino aqui na terra. Esse é o grande propósito de Deus, manifestar o reino dele aqui na terra. E onde o reino de Deus se manifesta na terra? Na onde? Ele se manifesta na igreja. E a igreja também somos nós, né? Mas o reino de Deus, ele se manifesta aqui. Olha quantos. Olha aqui. Hoje, esse curso é para líderes. Então, eu olhando daqui de cima, eu posso ver uma multidão de pessoas. Porque atrás de você tem um monte. Atrás de você tem milhares, né? E aí você vai gerar mais líderes, e dali vai ser milhares e milhares e milhares. E assim o reino de Deus será manifesto aqui nessa terra. E na visão do MDA, onde começa a manifestação do reino de Deus? Na onde, gente? Exatamente, na célula.
que é o coração da igreja local. Cada célula é o coração da igreja local. É um monte que unindo se torna uma igreja só, firmada. Uma igreja forte, concreta. E muitos iniciam a caminhada pela célula. Tem pessoas que, por enquanto, nem vêm na igreja ainda, mas são ministrados, são moldados e transformados através das nossas vidas. E nós passamos a ser os pastores deles. Olha que tremendo. Porque ele não conhece outra forma de se aproximar de Jesus. A forma que ele tem é de chegar na célula e ser ministrado ali. E ser confrontado com a palavra. Porque a palavra, ela liberta, né? Às vezes o ministério de libertação, ele vai lá e faz um trabalho. Ele limpou, ficou vazio. Se não for preenchido com a palavra, volta ele e mais alguns amigos. E aí você vê aquela vida indo de mal a pior. Porque ele não foi preenchido com a palavra. Então o que eu concluo? Que o que liberta é a palavra. Porque ela preenche a lacuna vazia. E não permite que Satanás venha e faça morada novamente. E qual é o coração da célula, queridos? O que vocês acham? Qual é o coração da célula? O coração da célula é o discipulado que nós líderes fazemos todas as semanas. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso. Porque eu sei que assim como as pessoas da minha célula me procuram, os seus liderados também procuram vocês. E ali eles expõem os seus problemas, os seus medos, suas angústias, suas dificuldades. E você orienta, você guia e faz com que ele tome uma direção correta. E aí depois você o alimenta com a palavra de Deus. Poderoso isso, né? E aí nós fazemos esse trabalho aí de pastoreio. Você percebe a sua importância para o reino? Com tudo isso que nós falamos. Você percebe a sua importância para o reino de Deus? Nós temos esse propósito, né, de ganhar almas para Jesus. Nós temos esse propósito de contribuir para o reino de Deus. É esse o nosso propósito. Há quase 12 anos, queridos, chegou na nossa igreja essa visão do MDA. E eu vou falar para vocês, foi algo assim, foi maravilhoso. Porque nós tínhamos tanta alegria de aprender isso. Nós tínhamos aquela empolgação, aquele desejo de expandir, de aprender. Tínhamos fome, nós tínhamos sede daquilo. E aí a primeira célula da Gileade, ela ficou, eu acho que 2 semanas na casa do pastor Ronaldo, como um experimento. E depois ela passou para a minha casa. Só que a gente não via a hora de chegar. E ela era na sexta-feira. Era maravilhoso. Quando o líder passava o que você tinha que fazer na célula, meu Deus do céu. Era tremendo, né, Jacques? O Jacques está assim, ó. Porque era muito bom. A gente tinha muita alegria, irmãos. Era coisa maravilhosa, sabe? E nós tínhamos assim, quando a célula ela multiplicava, o Jackson vai passar para uma célula, o Alessandro vai para outra. Irmãos, era uma festa. Eu lembro que a gente tinha até umas bandeiras, né, pastor? Irmãos, era uma festa mesmo. Tamanha era a alegria quando você se tornava um líder. As pessoas, elas tinham esse desejo de liderar.
Ela tinha esse desejo de pastorear, de ganhar almas. E olha que a nossa igreja, ela era pequena, mas tinha muita fome e muita sede. E assim nós contribuímos muito para o reino de Deus, né? E foi crescendo a nossa igreja. E graças a Deus nós nos juntamos e hoje nós somos um povo só, caminhamos no mesmo sentido e temos trabalhado essa visão. E a visão do MDA, ele nos traz muitas ferramentas, muitas mesmo, para ganhar almas. Então nós já vimos o purê de batata, vocês lembram disso? A árvore de Natanael. Até vou contar a história aqui dos meus discípulos. Eu posso dizer que é meu filho gerado na fé. Eu tenho um filho gerado na fé, queridos, que é o Aleph, né? A Paloma, ela começou na célula, ela foi uma dessas que ia na célula, mas ela não vinha com frequência na igreja. Mas na célula ela não faltava nenhuma. E o Aleph era o seu fruto de Natanael. Então, todas as quartas nós orávamos por ele. Irmãos, o Aleph, vou ter que contar para os irmãos, tá? Vou ter que contar. Eles precisam saber os prós e os contras. Irmãos, toda vez que a gente pegava firme na oração, a Paloma chegava na outra quarta e falava, piorou. Eu falava, sangue de Cristo, vamos orar. Vamos orar, estenda suas mãos para essa árvore em nome de Jesus. Irmãos, e assim foi muito tempo. E aí quando nós ficamos, o Fique em Casa, né? Na época lá da pandemia, as células passaram a ser online. E nós ganhamos o Aleph na célula online. E dali foi ganhando a família dele. E hoje os pais estão aqui. Eles são essa bênção que vocês conhecem aqui na igreja. Então foi através da árvore de Natanael. Irmãos, e haja fé, viu? Eu falava, eu profetizo que esse homem vai ser de Deus, mas dentro do meu coração eu falava, Senhor, tu que sabes. Só estou falando o que o Senhor está falando. Mas olha aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele está aqui. E foi nesse trabalho, e ele é simples, irmão. A célula, ela é algo simples, mas ela é certeira quando ela é feita de todo o coração. E aí, nós fomos, eu tenho outra história também. Nós fizemos o Lar de Paz, que também é muito poderoso. Tem várias células que foi aberta através do Lar de Paz. E da minha célula multiplicou. O Diego e a Grazi não estão aqui, mas eles são fruto desse trabalho, Lar de Paz. Eles já frequentavam a minha célula. Era uma bênção. Mas aí nós tivemos o Lar de Paz e eles quiseram muito que fosse na casa deles. E ali nós trabalhamos durante 30 dias na casa deles. E ao final eles decidiram por abrir uma célula lá. E hoje eles têm uma célula. Então, glória a Deus por isso. Olha aí, queridos, isso, nesses 12 anos, só são 2 histórias, porque assim, não que eu sou velha, mas são as mais recentes, então foram as que eu lembrei. Então, são trabalhos que, se eles forem feitos seriamente, eles dão resultado. Mas a ferramenta mais eficaz para que um líder possa avançar é o desejo de contribuir para o crescimento do reino de Deus. Essa é a ferramenta mais poderosa. E eu não vim aqui para romantizar, porque nós estamos aqui todos líderes, né? Nós sabemos cada um o seu desafio, a sua dificuldade na sua célula, né? Eu não vim aqui para falar de uma teoria, eu vim aqui para falar de prática. Eu sei que nem todos os dias
como a Ciele disse, estamos felizes. Nem todos os dias estamos crentões. Às vezes vem o abatimento, né? Às vezes os desafios da nossa célula é muito grande e nos frustra. E começa a nos desanimar. Mas o que vai manter a sua célula de pé é o desejo de contribuir para o reino de Deus. Porque esse nunca vai passar. Ele não mente. Ele é bom. Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é santo. É sobre isso, queridos. É isso que me faz permanecer até hoje, porque se fosse os dias bons e ruins, talvez eu não tivesse mais célula. Mas todas as vezes que eu penso assim, esse ano vai ser o último ano. Não, esse ano vai ser o último. Chegou, vou tirar férias, quando eu voltar, vai ser o último ano. Aí o Senhor Jesus não deixa. E aqui dentro fala assim, você tem um desejo, está aí dentro. Aí eu volto lá na Gileade, irmãos, e essa semana, por mais corrida que foi, eu voltei muito lá no primeiro amor da célula, para eu trazer para vocês essa ministração. Porque se não for Ele que for mover você, você não vai avançar. Porque os meus irmãos, assim como eu, nós falhamos. Nós somos muitas vezes traídos, ofendidos, injustiçados. Olha, todo mundo está assim, ó. Todo mundo está assim. É muito fácil eu vir aqui e falar que tudo é muito perfeito, mas não é. Nós somos líderes, nós sabemos que não é assim. Mas se nós permanecermos com o desejo de contribuir para o reino de Deus, você vai avançar. E a vontade de parar, vai acabar, e você vai caminhar mais um pouco, aí você vai desanimar mais um pouco, aí o Senhor vai lembrar você do reino, você vai caminhar mais um pouco, e assim você vai vencendo ano a ano, fazendo a vontade do Senhor. Como eu falei lá no início, o Senhor, Ele não está visando se eu varro a igreja, se eu canto ou se eu prego, mas Ele está visando quais são os frutos que eu vou apresentar para Ele no grande dia. E eu tenho muito medo de Ele falar, você desistiu? Você parou? Não estou acreditando. Porque foi isso que o Senhor nos levantou para ser. Talvez você está pensando assim, eu fui meio que impulsionado a ser líder. Irmãos, o Senhor, Ele sabe quem Ele coloca. E se Ele colocou na sua mão é porque você tem capacidade de avançar. Se Ele te chamou para essa liderança, você tem capacidade de concluir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece, Ele sabe até o nosso limite, Ele sabe quantas vezes nós íamos querer parar, quantas vezes a gente fôssemos querer desistir, mesmo assim Ele confiou em nós. Então hoje eu vim aqui impulsioná-los a resgatar, sabe? Como foi que quando você recebeu o convite para liderar, como foi? Você parou para pensar como foi esse dia? Eu contei da Gileade, como nós amamos viver isso, como nós almejávamos ser líderes e ter a nossa célula e ter aquelas pessoas para poder ensinar. Irmãos, na minha casa já teve 50 pessoas. Já aconteceu de tudo lá naquela casa. Já teve 3 células na mesma casa. Então eu sei com propriedade o que eu estou falando. Eu quero te impulsionar a pensar dentro do coração. Como foi que você recebeu esse convite? Sabe aquela alegria, aquele amor, aquela vontade de fazer
aquela vontade de contribuir. É essa que o Senhor quer resgatar nessa tarde. Ele não quer ensinar uma teoria, Ele quer resgatar o seu amor. Porque sem o amor, como a Ciele disse, você não vai avançar. Porque nem todos os dias é bom. Mas em todos eles, Jesus vai estar conosco. Amém? Eu quero pedir para que vocês se coloquem de pé. Enquanto Pedro vai soltar um louvor, eu quero que você feche os seus olhos e comece a lembrar lá do primeiro amor, sabe? Desde quando você conheceu Jesus, que Ele começou a mudar a sua história, que Ele começou a encher o seu coração. Eu quero que você pense nisso. Quando você chegou na liderança, como foi? Porque nessa tarde o Senhor, Ele quer resgatar o nosso zelo. Ele quer resgatar esse desejo. Ele confiou em nós. Ele nos entregou aquelas pessoas, Ele sabia até onde nós conseguiríamos chegar, mas mesmo assim Ele nos confiou. Começa a lembrar daquelas pessoas que não vão na igreja, mas estão lá na sua célula, te ouvindo falar, te ouvindo ministrar, confiando na tua palavra, confiando naquilo que você está dizendo a eles. Porque eles estão conhecendo Jesus, eles ainda não sabem exatamente quem Ele é, eles ainda não sabem da fidelidade dEle. Então Ele confia em você. Começa a pensar nisso. Fala para o Senhor, Senhor, resgata em mim esse amor de novo. Resgata em mim, Senhor, esse desejo de te servir, de contribuir para o teu reino, Senhor. Me fortalece, Jesus, em meio às dificuldades. Me fortalece, Senhor, quando eu me senti injustiçado. Me fortalece, Senhor, quando eu me senti traído, magoado, papai. Que eu venha me lembrar, Senhor, que o Senhor lá na cruz não desistiu. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor podia descer a qualquer momento daquela cruz, mas o Senhor permaneceu firme e fiel. Para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu contribua para o teu reino. O Senhor quer que eu levante, avance. Que eu alcance as pessoas como um dia eu fui alcançada. O Senhor quer que eu manifeste o teu reino aqui nessa terra. Que eu seja uma contribuinte. Porque no grande dia eu vou poder mostrar para o Senhor que mesmo em meio a tanta angústia, tanta dificuldade, eu venci porque o Senhor venceu. Eu tive bom ânimo porque o Senhor teve bom ânimo. Eu não vou desistir da tua obra, Senhor. Eu não vou parar, Deus. Mesmo que tudo seja contrário, eu não vou parar, eu vou avançar. Até que o Senhor volte. Eu vou avançar até que o Senhor volte. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer de mim. Que nós venhamos avançar em meio à luta, em meio às dificuldades. Porque Ele não parou, queridos. Ele não desistiu. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Renova, Senhor, a nossa força. Renova, Senhor, a nossa alegria, Jesus. Renova, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Aleluia. Que possamos sair daqui desse curso renovados, cheio de vigor, cheio de desejo, porque é para Ele e é por Ele que nós fazemos todas essas coisas. Amém? Deus abençoe, queridos.